Fala, manos, tudo bem? Boa noite. Esse vídeo tem como objetivo auxiliar nos estudos e backtests com a nossa técnica, né? E também, principalmente, eu estou gravando esse vídeo para ajudar o Renato, porque ele vai começar a fazer backtest com fractal e trabalhando todas as referências possíveis que ele já estudou, que são quase todas. Então eu quero ajudar ele, né, com esse vídeo. Então vamos lá, eu quero criar uma introdução antes da gente começar esse vídeo. A primeira coisa, a ideia é que a gente estude referências de forma separada. Por exemplo, o movimento, o gatilho, certo? Depois, né, fundo, topo, de forma separada, ok? E depois nós vamos juntar essas referências, tudo bem? De movimento, de candles relevantes, para que nós consigamos, não sei se essa palavra existe, mas para que a gente consiga, acho que assim fica melhor, para que a gente consiga determinar bons pontos de negociação, ok? Então, num primeiro momento, a gente faz uma análise de forma separada, trabalhando conceitos objetivos, nas referências, em todas as possíveis, né, todas as referências que o mercado apresentar para nós. Na sequência, a gente vai juntar essas referências e enxergar confluências, que é algo mais complexo, né? E além disso, nós vamos usar dois tempos gráficos diferentes nesse vídeo, que é o tempo gráfico de um dia, né, o diário, e o tempo gráfico de 5 minutos. Para que o vídeo não fique tão comprido, tá? Eu estou prevendo aqui que ele vai ficar com próximo de meia hora, né? Algo próximo de meia hora esse vídeo, mas acho que é mais ou menos isso. É porque eu não fiz um roteiro aqui, eu tô gravando meio que de improviso mesmo, tá? Então acho que vai ficar algo próximo de meia hora com esses dois tempos gráficos. Obviamente que nós podemos usar mais tempos gráficos. Eu particularmente gosto de utilizar o tempo gráfico de 5 minutos, 60 minutos, 1 hora, 240 minutos, 4 horas e o tempo gráfico o maior que eu utilizo é o diário. Tudo bem? Mas nesse vídeo a gente vai focar no diário e nós vamos focar também no gráfico de 5 minutos. Vamos começar o estudo primeiro pelo diário, porque o tempo gráfico maior sempre determina qual o movimento do preço, tudo bem? Por isso que a gente começa a análise sempre por ele. E depois a gente vai para o tempo gráfico ali de 5 minutos, tá? Então a introdução é essa, né? Lembrando que a ideia desse vídeo é sempre trazer um raciocínio de price action somado à porcentagem, ou seja, proporcionalidade, tá? Porque a nossa função enquanto traders, né, eu cheguei a essa conclusão, que a nossa função como traders é apenas identificar bons pontos de negociação independente da técnica. Nós precisamos identificar bons pontos de negociação para que possamos trabalhar a nossa posição ali comprada ou vendida de acordo com o movimento que tem mais probabilidade de acontecer. Por isso que para assumir um risco de abrir uma ordem no mercado, a gente não pode fazer em qualquer lugar. Por isso também que a nossa análise precisa ser sempre objetiva e o mercado vai trazer para nós essas informações, tudo bem? Então o mercado varia. A nossa forma de analisar o mercado não, ela é sempre a mesma. E a nossa análise, que é sempre a mesma, precisa se adequar à variação do mercado, porque o mercado é soberano, tudo bem? Só para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso, só para não algo bem rápido. Um suporte é um ponto onde o mercado tende a segurar o preço, mas esse suporte ele não vai ser um ponto que vai segurar o preço para sempre. Em algum momento ele rompe esse suporte, o preço rompe ele. E quando rompe, o suporte torna-se uma resistência. Então agora o mercado, quando ele for lá novamente, de forma objetiva, a gente enxerga isso aqui como uma resistência após o rompimento, obviamente, tá bom? Tá, então vamos começar aqui o nosso estudo. Vamos começar pelo movimento, tá? Então eu vou apagar aqui tudo que a gente tem para frente, tudo bem? Tudo que a gente tem para trás, vamos olhar apenas o movimento.
pegar um movimento aqui direcional. Então, quando a gente enxerga um movimento direcional, a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça, depois de um movimento grande como esse, eu não vou vender no fundo em hipótese alguma. Aqui não é o melhor lugar de venda. Essa é a primeira coisa, tá? Mas eu posso pegar um trade de rompimento. Sim, existe a possibilidade. Mas de forma objetiva, a primeira análise que a gente faz é: não vou vender aí. Aonde é o melhor lugar que eu posso negociar se eu quiser vender? Esse é o primeiro raciocínio, tá? E o melhor lugar é o 50%, é o meio deste movimento, ok? Então, se eu quiser pensar em venda, é neste ponto aqui. Lembrando que esse raciocínio é para qualquer tempo gráfico, desde 5 segundos ao semanal, não importa. É o mesmo raciocínio, não importa o tempo gráfico. E o próximo ponto interessante de venda é uma região que fica entre o 0%. Deixa eu fazer aqui um quadrado. Uma região que fica entre o 0% e o 25%. Lembrando que eu chamo de 0% essa parte de cima, porque o movimento iniciou aqui. Tudo bem? Então aqui é 0%, aqui embaixo seria o 100%, né? Porque a gente está analisando esse movimento que já está completo. Por que completo? Neste exemplo, eu não sei o que acontece para frente. Eu sei que fechou um candle, então para mim o movimento até agora é esse. Eu não conheço o futuro. Nossa análise não prevê futuro. A gente projeta pontos interessantes de negociação. Como eu tentei explicar no início do vídeo, mas foi de uma maneira rápida. Não sei se eu fui proeficiente o suficiente, mas enfim. Tudo bem? Então, se eu quiser vender, esses são os pontos interessantes que eu preciso esperar o preço chegar e me dar uma estratégia objetiva, como algumas que a gente já tem aqui no canal. Tá, eu acho que esses vídeos estão privados, talvez no futuro eu penso aí em abrir esses vídeos se for o caso, tá? Mas por enquanto, vamos manter assim. Então vamos continuar. Então, em um movimento de forma objetiva, eu tenho sempre que pensar: não vou vender no fundo se for um movimento de venda, não vou comprar no topo se for um movimento de compras. Eu vou esperar o mercado chegar ou no 50% ou entre o 25% e o 0%. Tudo bem? Essa é a primeira coisa. Após isso, a gente pode, obviamente, deixar um pouquinho mais complexo. Por quê? O futuro, eu não sei o que vai acontecer no futuro. Não conheço, né? A gente não sabe o que tem no futuro quando a gente está criando uma análise para criar operações aí na conta real, certo? Então, vamos apagar isso aqui. Mas eu sei o que aconteceu no passado. A nossa análise ela é baseada no momento atual e no passado, sempre. Bom, eu sei que eu tenho aqui ó, um fundo, ok? Eu tenho um fundo nessa região. Então, eu não preciso esperar o mercado chegar nos 50%. Esse fundo rompido torna-se uma resistência, ele era um suporte, certo? Inclusive o mercado segurou aqui no candle 61, o candle 62 ele rompeu, fechou abaixo, mas olha só, foi um candle de dúvida, um spinning top. Então, este ponto ele segurou o mercado de certa forma, né? Não foi um mercado direcional. Tudo bem? Ele abriu guepado, veio fazer um reteste, tentou passar aqui ó, deste candle, tentou vir buscar, desculpa aqui ó, o fechamento do fundo, né? Mas ainda assim ele fechou para baixo. A pressão vendedora era muito forte, mas acho que eu estou complicando muito aqui a situação. Vamos voltar a falar só de movimento. Então, se eu estou analisando o movimento, eu posso trabalhar o fundo aí como um ponto interessante de negociação também. Eu não preciso trabalhar só a porcentagem do preço, que é o 0 e o 25% lá, né? Aquela região que eu falei para vocês, o 50%. Eu posso trabalhar essa região. Tudo bem? Ela pode ser uma região interessante, tá? E dando uma incrementada, né? Então, não há necessidade de querer vender aqui no fundo aqui. Eu posso tentar vender aqui. Espero o mercado chegar lá, me dar uma possibilidade num tempo gráfico menor, uma estratégia para eu tentar cair com esse mercado. Ah, mas e se ele fosse em mim? Aí ele foi. Para nós, não vale a pena, né? Para um trader profissional, não vale a pena criar operação em qualquer lugar. A gente não aceita risco em qualquer lugar, tá? Mas enfim, continuando aqui é o seguinte. Então nós temos o movimento, temos os 50%, temos a região entre o 0 e 25, temos também este fundo. Ah, mas e se o mercado não for até lá? A gente aguarda uma nova referência, que é a que nós iremos estudar agora, que é o gatilho.
né? Então o mercado formou para nós aqui um gatilho. Este gatilho, ele é importantíssimo para nós. Por quê? Após um movimento muito grande vendedor, com rompimento de fundo, esse é o primeiro lugar que o comprador mostrou-se ativo, a ponto de fechar um candle diário verde, ou seja, com força compradora. Força entre aspas, né? Ele finalizou ali quase em um spinning top, mas os compradores tiveram força suficiente para aumentar a pressão compradora e finalizar as negociações com valorização. Tudo bem? É isso que eu quero dizer. Então, este candle é importante para nós. Nós temos uma estratégia aqui no mini dólar, né, que é muito boa, que dá para trabalhar o rompimento desse gatilho nos 5 minutos e tentar pegar a projeção dele 100% para cima. Tudo bem? Não é só isso, é um pouco mais complexo do que isso, mas em síntese, né, para facilitar aqui o vídeo é isso. Só que quando a gente está trabalhando um tempo gráfico como diário, o raciocínio muda. Eu não estou pensando em comprar esse mercado quando ele vem aqui testar o topo, nem muito menos vender este mercado quando ele vem testar o fundo. O raciocínio é o inverso, ok? Então, quando o mercado vem testar o topo de um gatilho, eu estou pensando em venda, um gatilho de compra. E quando ele vem testar o fundo, eu estou pensando em compra. Por que isso? Olha só, o mercado desvalorizou tudo isso, né? Lembrando que a gente tem o quê? Uma escala de preço, do lado esquerdo ela não é inútil, beleza, mano? A gente precisa sempre avaliar que o mercado está desvalorizando e valorizando, né? Enfim, nós somos negociantes aqui, traders, né? E a primeira vez que ele valorizou foi nesse candlezinho aqui. Portanto, depois de um movimento de desvalorização, esse é o primeiro ponto que eu tenho concretamente, né? Porque o mercado ele fez o movimento e finalizou. Esse é o primeiro ponto concreto que eu tenho de resistência, de forma objetiva, tudo bem? Então eu vi um movimento vendedor, surgiu um gatilho, resistência, tá? Primeira coisa que você vai pensar. Só que eu posso complicar isso, obviamente, se aqui tiver um suporte importante. O mercado fecha numa barra verde relevante. Dessa forma, algo assim, por exemplo, fazendo engolfo, dependendo, ou nem fazendo engolfo, mas pelo menos uma barra forte aqui, criando um movimento, né, que supera aqui ó, os 50% desse candle, algo do tipo, nós podemos sim pensar isso aqui como uma resistência, mas tendo em vista o formato do candle, nós começamos a não querer vender aqui. A gente espera o mercado chegar lá, criar uma estratégia, mostrar fraqueza para que confirme a expectativa e aí sim a gente possa criar uma operação de vendas ali. Uma operação de venda ali. Pensar em vendas nesse ponto. Tudo bem? Lembrando sempre, eu gosto sempre de repetir. O candlestick ele não é um desenho, tá? O candlestick ele é uma representação gráfica de negociações em um período de tempo e está plotado em um gráfico. Nesse gráfico nós temos dois eixos, o eixo de preço e o eixo de tempo. Isso é uma representação de negociação no eixo de tempo e no eixo de preço. Portanto, a forma como as negociações fecham mostram para nós se esse mercado está mais forte ou não e se a nossa expectativa com os nossos pontos tendem, né, tem mais probabilidade, né, dessa expectativa ser confirmada ou não. Tudo bem? Acho que é importante eu deixar isso aqui frisado, tá? Bom, continuando. Então a gente vê um candle como esse 64 fechando, um candle fraco, né? Um candle ali, um spinning top, um candle pequeno, a gente já pensa, esse é um ponto interessante de venda, esse é um ponto interessante de compras, num gráfico diário, ok? Então se o mercado finaliza dessa forma aqui, ó, opa, assim, no próximo dia eu marco essa linha como uma linha de resistência, eu marco o meio como uma linha de resistência e eu marco esse ponto aqui em cima como linhas de resistência. Pontos interessantes de negociação para vendas. E esse ponto aqui eu marco como um ponto interessante de compras neste gráfico.
No gráfico de 5 minutos, eu vou fazer uma análise parecida para ver se o mercado de 5 minutos me dá uma probabilidade maior com o movimento e as referências que lá estão para que esta expectativa seja confirmada, de resistência e suporte. Tudo bem? Tá, então vamos continuar. E aqui a gente vê que o mercado ali, né, respeitou a linha, aqui ele rompeu, ele veio testar de novo e respeitou, e aí quando ele rompeu ele foi embora. Ok? Tudo bem. Deixa eu jogar aqui. Eu não sei se eu jogo no gráfico de 5 minutos e tento explicar isso aqui. Porque, olha só. Isso aqui, por exemplo. Aqui o mercado fez um movimento comprador, ok? Opa, aqui, né? Fez aqui uma amplitude, deu projeção de onda, marcou para nós aqui uma região de suporte e resistência. Ele veio no ponto mais barato. Quando ele vem nesse ponto aqui, ele está tentando criar rompimento. Olha a barra de força que ele fez eliminando todo esse movimento vendedor aqui para trás, né? Deixa eu colocar aqui em amarelo. Uma barra verde veio eliminando todo esse movimento vendedor para trás, que foi essa barra aqui que eu vou colocar em branco, olha só. Faz sentido eu querer vender aqui? Obviamente que não. Ah, mas e se for um candle de exaustão? Ah, mas olha um topo aqui atrás. A gente não trabalha com esse tipo de expectativa. Tá na cara que esse mercado quer romper. Eu não posso pensar em vender numa situação dessa. Eu preciso esperar o mercado chegar lá, mostrar fraqueza, que é criar um gatilho de venda, mostrar candle de dúvida. Em hipótese alguma eu vendo aí. Entendeu? Por isso, é isso que eu quis dizer para vocês quando isso é uma resistência, mas o mercado no gráfico de 5 minutos ele mostra para nós se a gente pode operar isso como uma resistência ou não. Tudo bem? Tá, eu não vou me estender muito que já tem 17 minutos de vídeo. E olha só o que acontece com uma resistência quando ela é rompida, quando o mercado volta lá. Olha só, tá bom? Isso aqui, ó, é só vocês pegarem aí e fazer backtest, tá bom? Vocês vão ver que é sempre assim. O mini dólar funciona sempre assim. Tudo bem? Então ele veio aqui, suporte. Criou um movimento aqui, né, de acumulação, um movimento de um resting period, né, que os americanos falam, um período de descanso aqui. E aí quando ele fechou as negociações abaixo do ponto, aí ele derreteu. Beleza? Aí ele derreteu. E vocês vão ver que se a gente fracionar esse gatilho aqui, no ponto de 50% dentro dessa região, vocês verem que fracionamento vai funcionar em qualquer ponto, aqui o mercado tende a ficar mais barato se ele rompe esse ponto aqui. E ele mostrou isso para vocês no candle. Tá muito grosso. Aqui, ó. Tá muito espesso no candle 108, ok? E o mercado finalizou o dia. Ele veio testar o ponto mais caro de novo. E aí sim ele veio rasgando para conseguir romper. Fez um reteste do ponto, caiu de novo e veio formando movimentos, né? Até ele conseguir romper de vez. Tudo bem? Mas eu acho que eu vou parar por aqui, porque eu quero, não é esse dia que eu quero analisar. Beleza? Mas ó, o período que o mercado ficou trabalhando nesses pontos aqui, 50%, aqui, enfim. Tem tudo no canal aqui, essas referências, tudo para ser estudado e para fazer o backtest, tá? A ideia aqui é trabalhar de forma separada, como eu vinha dizendo. Vamos lá, voltar aqui para o gráfico diário. E aí o mercado rompeu, né, o ponto que a gente tinha aqui de suporte. Rompeu o ponto que a gente tinha de suporte, continuou o movimento. Surgiu um novo gatilho. Então a gente tem agora a mesma situação, ok? Aqui, ó, quando o mercado cria esse gatilho, eu sei que nesse ponto é um ponto interessante de vendas, nesse ponto é um ponto interessante de compras. Lá no gráfico de 5 minutos eu vou ter essas linhas marcadas e eu vou trabalhar o preço, ok? Além disso, eu também sei que neste ponto é um ponto interessante de vendas, neste ponto é um ponto interessante de vendas, né? Aqui nessa região.
ok? Sabendo que, além disso, eu tenho esse ponto como um ponto interessante de vendas, que é este fundo aqui atrás, ok? Eu sei que este gatilho aqui, ele tinha me dado um ponto interessante de vendas, que era aqui em cima, mas eu tive um suporte rompido que vira resistência, este ponto também, ok? Então ele torna-se um range, né? E os 50% aqui, ó, é um ponto a ser observado, tudo bem? Por isso que se eu fizer isso aqui, vocês vão ver o mercado trabalhando lá dentro, segurando nos 50%, voltando, aí testa os 50 de novo, fecha para baixo, testa os 50 de novo, aí ele vai para baixo, tudo bem? Mas eu não vou entrar nesse detalhe porque já tem aula no canal aqui sobre isso. Vamos lá, continuando. Então eu sei que esse aqui é um ponto interessante de vendas, é uma região interessante de vendas, essa região que foi rompida. E caso o mercado passe para cima, eu não posso apenas vender quando chegar nos 50%. Eu preciso projetar isso aqui para cima. Ele deu confluência, né? Então, basicamente, aqui nesse ponto dos 50% seria o próximo ponto que eu espero que o preço parasse, ok? Tá, então é isso. Basicamente é isso. A gente está trabalhando aqui o movimento somado ao gatilho, por exemplo. Outra coisa que a gente pode fazer é o seguinte. O mercado fez um movimento direcional, largou um gatilho. Quando um gatilho acontece, nós temos a seguinte situação. Compradores apareceram, né? Eu já expliquei isso. Mas além disso, muito provavelmente ele está confirmando a expectativa de alguma referência que nós temos do passado. Então o que eu gosto de fazer? Colocar uma linha no fundo dele, ok? E buscar no gráfico aonde é que esse mercado trabalhou, né? Em qual nível de preço, qual valor de cotação aqui, né? Qual valor de cotação que segurou esse mercado e qual referência a gente tem lá. Então, no primeiro momento, a gente tinha o que aqui, neste primeiro ponto? Um fundo, né? Então, o mercado veio, segurou no fundo. Se a gente fracionar essa zona de proteção aqui, como eu já ensinei para o Renato, isso aqui inclusive, né, que um candle, um martelão como esse, a gente precisa trabalhar a região de proteção dele, vocês vão ver que os 50% foi o ponto certinho onde o mercado parou, ok? Então vamos tirar o zoom mais para trás e a gente vai ver que aqui atrás esse martelo surgiu porque, olha só um fundo aqui. Primeiro a gente tinha aqui atrás, olha só. Isso aqui em abril de 2022, ok? Dá para ver aqui embaixo, né? Aqui, ó, abril de 2022. Aqui nós temos o meio de um gatilho. Tá vendo? Ó, nessa linha azul. Olha que interessante, confluências do preço, né? E depois o mercado nos 50% desse gatilho, bem como, desculpa, nos 50% desse gatilho, ele formou um outro gatilho, e lá na frente ele formou um martelo, e lá na frente ele formou um outro gatilho. Beleza? Foi isso que eu quis dizer para vocês, né, no início aqui, antes de fazer uma volta para trás aqui. E se a gente voltar mais ainda, você fala, pô, mas aonde é que esse mercado criou um gatilho nessa linha azul aqui atrás? Pois é, foi lá em 2018. Olha só, aqui ó. O mercado veio testar um valor de cotação, um nível de preço, etc., que não havia sido testado em 5 anos, né, praticamente. Agosto de 2018, setembro de 2018, a última vez que ele veio aqui, né? Tipo, não, na verdade ele rompeu depois, né? Mas é um topo, né? Bem claro aqui, ó, de 2018. Depois veio a pandemia, ele rompeu com força isso aqui, né? Foi em 2020. Tudo bem? Então aqui, ó, é um ponto interessante de compras, né? Então, se a gente vê o mercado derretendo daquele jeito, dá uma barra de força que eu vou falar já já, aonde eu espero que o mercado pare? Porque ele está caindo muito forte. Você vai ter que pegar o gráfico, tirar o zoom e identificar um ponto interessante de venda. Por quê? Aliás, um ponto interessante como referência, né? Então a gente tem um movimento que voltou tudo. Olha que topão desenhado aqui, ó. Testou o meio, foi testar fundo de novo, aí ele veio subindo, né? Vai desenhando até que ele rompeu lá na pandemia. Tudo bem, mas olha só, veio no ponto. E aí o último candle que testou aquela linha, ele era o quê? Um gatilho.
Ó, movimento de alta, gatilho. Você fraciona, tá no seu 25%. Aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, que é o melhor ponto de venda, tal, enfim. Beleza? Então, é o que a gente chama de confluência, né? Tá tudo segurando no preço. Então, o mercado ele te conta uma historinha. Vamos voltar para o mercado atual. Ele criou um movimento de vendas, rompeu o fundo, veio testar aqui o martelo e um fundo anterior, lá atrás que eu mostrei para vocês. Nesse ponto aqui a gente teve disputa. Dentro dessa disputa eu nem precisava olhar tudo isso para trás, só pela própria expectativa da referência eu já tinha uma forma de operar isso aqui, mas tudo bem. Se eu coloco mais conteúdo para trás eu consigo ter uma tranquilidade maior para operar isso aqui, com certeza. E aí ele rompeu, né? Rompeu, continuou caindo, parou nesse ponto que eu mostrei para vocês lá atrás. E olha que interessante, aqui, ó, para chegar neste nível de preço, olha o movimento de força que ele fez, esse candle 70. É uma referência que a gente estuda também, candle de força. Este candle de força tem como alvo 100% de projeção. Olha só onde o mercado parou. E segurou. Tudo bem? Então, olha só onde que é o 25% dele que fez o mercado retornar. Mas enfim, tudo isso aqui, né, conforme a gente já estudou e tem vídeo no canal, a gente conversa, por isso é o motivo da gente trabalhar price action em porcentagem, proporção, projeção, tudo bem? Então a gente tem um mercado contando uma historinha para nós. Quando ele chegar nesse ponto, ele está num ponto muito barato. Há 5 anos ele não chegava aqui. Qual que é a expectativa quando ele faz isso? Que a gente compre aqui nesse fundo e não que a gente venda, pelo amor de Deus. Por isso que isso aqui é um suporte, isso aqui é uma resistência, ok? E por que que eu posso trabalhar esse candle aqui, por exemplo, como um suporte mesmo, como uma resistência, desculpa, mesmo ele estando num ponto baratíssimo do preço? Primeiro, porque a nossa forma de operar tem que ser objetiva, a gente tem que ter sempre o mesmo raciocínio. Segundo, porque ele finalizou em spinning top. Spinning top não é um candle de dúvida. Como todo candle de dúvida, o topo dele torna-se uma resistência, o fundo torna-se um suporte, até que o próprio mercado te prove o contrário e rompa. Então a gente pode ir lá no gráfico de 5 minutos, vamos voltar lá, aqui ó. A gente olha o movimento que o mercado criou aqui. Ó, aquele candle ele foi criado no dia 13 de abril, tá vendo? Aqui ó. Então a gente marcaria essa linha para operar o dia 14, ok? E aí tem os 50% também. Vou fracionar isso aqui. Tá, marco 50. Pronto. Vou colocar essa linha aqui verde só para mudar para ficar mais fácil de visualizar. Tudo bem, então. Então esse ponto eu tenho como expectativa um ponto caro e esse ponto um ponto barato. Certo? Certo. O mercado ele rompeu 50% forte para buscar o que? O ponto mais barato. E olha o que ele fez no ponto mais barato. Uma baita de um candle mostrando o comprador atuante. Mas atuante mesmo, né? Uma barra só, eliminou praticamente, eliminou não, né? Mas ele trabalhou praticamente aqui em 25%, em 70 a 75% no movimento do dia anterior inteiro. Uma barra só fez tudo isso, eliminou todos esses vendedores. E finalizou aonde? Testando essa regiãozinha que o mercado acumulou antes de fechar e antes dele romper para baixo. Por isso que este suporte, quando rompido, tornou-se uma resistência quando o mercado veio aqui. O raciocínio é sempre o mesmo, ok? Só que o mercado mostra para nós o que a gente faz. E por isso que ele formou um candle vermelho aqui. Só que, olha que interessante. O mercado ele fez um movimento comprador, fez um pullback. Aonde? Olha o topo. Beleza? Olha aqui o fundo. Tudo bem? Quando esse mercado está rompendo não somente um topo relevante, né, que este topo não fez o mercado cair, então este topo você espera que tenha vendedor. Se o mercado me vem forte desse jeito, tenta romper topo, volta para pegar liquidez, força, e aí ele rompe forte,
Então ele já rompeu o topo, rompeu o primeiro candle que deu a venda do dia, rompeu o topo de amplitude. Por que cargas d'água alguém pensaria em vender aqui? Não faz o menor sentido. Então a gente não pode vender aí, porque o mercado está mostrando que ele está querendo romper, está com a probabilidade grande de romper. Então, a gente faz o que numa situação como essa? Quando o mercado se desenha dessa forma aqui, ó, e a linha está passando bem aqui, ó, eu não vou inventar de vender nesse lugar. Eu vou esperar o mercado testar, me mostrar fraqueza, criar um gatilho, e aí eu penso numa venda. Algo como isso aqui, ó, essa acumulaçãozinha aqui. Ele tem que dar uma acumulada, uma trabalhada aqui, para depois eu pensar em pegar a volta. Tudo bem? Agora, ele chega aqui e ele faz o quê? Confirma a expectativa. Doji, outro doji, certo? Então eu já sei o quê? Se o mercado não conseguir romper essas duas dúvidas aqui, ó, ele tende a vir testar o meio de novo. Agora, se ele rompe esse topo, ele sobe. Por isso que você consegue marcar algo aqui como um range, ok? Operacional, utilizando primeiramente este candle. Vou dar um zoom para ficar claro. Olha só, você consegue utilizar aqui este candle como um range para você falar assim, o mercado ele tem que mostrar fraqueza dentro desse range para eu conseguir trabalhar ele. Beleza? E aí ele forma um outro candle interessante aqui. Então você já tem um ponto formado. O mercado ele precisa fazer o quê? Uma acumulação aqui dentro para eu tentar vender quando ele passar para baixo. Porque daqui para baixo agora eu espero que ele venha testar esse ponto. E eu tenho um stop barato. Aonde está meu stop? Aqui em cima. Eu já mostrei isso para o Renato, inclusive. Ó, stop na conta real, inclusive stop. Aqui a entrada, aqui o alvo. Agora, só vender aqui porque tem expectativa não dá. O mercado mostrou que não é possível. E eu estou fazendo essa visualização aqui com vocês para que fique claro que o mercado mostra o que deve ser feito, é visual. Por isso que nós trabalhamos com o candlestick. A gente não precisa inventar nada. A gente trabalha de forma objetiva e observa as negociações, se elas permitem que a gente possa executar as ordens que a gente prevê ou que a gente quer executar, tudo bem? Por isso que aqui a gente não pode vender, ok? E aqui na frente o mercado fez o quê? Não é quando rompe não torna-se uma resistência torna-se um suporte. Então o candle 47 ele foi lá, mostrou que é suporte, mas o próximo já rompeu. Então tem que ficar ligeiro, porque agora num escopo menor como de 5 minutos, isso aqui torna-se o quê? Resistência. Então o mercado vai lá dar uma dúvida, que é esse candle verde. Você pode marcar o range, por exemplo, aqui, ó, e falar o mercado. Se ele trabalhar aqui dentro um período, eu posso pensar numa compra. Isso aqui é um gatilho. A gente tem a estratégia interessante como rompimento de tendência de forma conservadora, etc, para trabalhar isso aqui. Testar os 50, etc. Então, uma estratégia ótima no mini dólar para trabalhar isso aqui. Se o mercado não cria essa possibilidade para a gente pegar o melhor timing de entrada, esse mercado dar uma esticada e vir testar esse fundo, né? Então, nosso stop está aqui, nosso alvo está aqui em cima, né? Então, dá um e-mail para 1 aqui quase, ok? Mas, enfim, continuando. Se ele não faz isso, se ele já fecha as negociações abaixo, em hipótese alguma eu posso pensar em comprar aqui. Então, suporte não é bateu, comprou, resistência. Resistência não é bateu, vendeu, ok? A gente tem que analisar o que o mercado está fazendo, tá bom? Eu acho que eu vou finalizar esse vídeo por aqui, que já deu 33 minutos. Deixa eu fazer só uma recapitulação, então. Vou voltar aqui no gráfico diário. Voltar aqui no gráfico diário. Então vamos lá, recapitulando aqui para finalizar o vídeo. Em um movimento, em hipótese alguma, eu penso em vender no fundo. Eu quero vender nos 50% na região lá em cima. Se o mercado não está voltando naquela região, eu tenho que esperar ele me dar uma referência. No caso foi o gatilho. O gatilho me dá uma referência concreta, porque são negociações que aconteceram, não só a projeção, ok? E a gente pode somar essa referência a, por exemplo, isso aqui é o fundo do movimento agora, formou um gatilho. Só que não é um fundo relevante, porque ele não fez pullback.
ok? Então, ele é um fundo, só que ele não é um fundo interessante porque não fez pullback. Pullback legal lá pelo menos nos 50%, ali entre o 20, 75% e os 50%. Tá? Então, eu já tenho meus pontos aqui. Compras aqui embaixo, vendas aqui em cima, vendas no 50, vendas na região entre o 0 e o 25 e vendas nesse fundo. Tudo bem? A partir desse momento, o mercado rompe e tal, cria outro gatilho, mais uma vez o raciocínio. Movimento, 50% vendas, entre o 0 e o 25%, vendas, vendas nesse ponto. E agora eu tenho uma região aqui embaixo que eu posso buscar vendas também. Ok? Olha só. Tá bom? E aí a gente tem também a forma de marcar, por exemplo, o nosso fracionamento de um movimento de pullback, por exemplo. Então ele rompe uma tendência. Rompe uma tendência, a gente tem aqui, ó, topo e fundo demarcado. E o mercado trabalhando dentro desses pontos. Ok? E aí a gente pode ir lá nos 5 minutos e observar. Olha só como ele trabalha bonitinho lá dentro. E a gente pode usar essas linhas como suporte e resistência. Ok? Ó, foi marcado aqui e aqui. Então a gente pode operar daqui para frente. Olha só. Olha aqui. Olha o meio entre um ponto e outro. O mercado segurando. Aqui, ó. Entre um ponto e outro. Olha aqui, ó, entre um ponto e outro. O mercado trabalha, segura, vai pegar liquidez e rompe, vem no meio, entre um ponto e outro. Então a gente pode usar isso aqui como suporte e resistência. A gente tem uma estratégia objetiva para usar isso aqui, que é a estratégia da FIBO, né, com rompimento de tendência, teste do stop, para a gente tentar pegar a venda. Ou tentar pegar a compra quando o mercado dá, ok? Mas eu não vou entrar nesse detalhe, né? Eu estou partindo do princípio que vocês que estão assistindo já saibam disso. O pessoal que eu estou gravando o vídeo. Eu vou deixar público, mas para quem eu estou gravando o vídeo as pessoas já conhecem as estratégias, então fica fácil de visualizar quando eu marco a FIBO lá. Vamos voltar aqui no diário, continuando. Ok? Então as expectativas elas estão aqui e o que o mercado desenha para nós a gente executa, ok? E aqui, por exemplo, olha que interessante. Já deu 37 minutos. Vou ter que finalizar esse vídeo, mas ciclo de mercado. Vou tentar resumir ao máximo aqui em 2, 3 minutos. Ciclo vendedor, disputa, vendedor, disputa, comprador, disputa, disputa, vendedor. Como assim? Como eu posso explicar isso aqui rápido sem complicar esse vídeo? Porque eu não gosto de colocar de forma rasa, que eu posso mais complicar um iniciante do que ajudar. Vamos pensar. Vamos fazer uma analogia com o tempo. Ok? Olha só. Em 1, 2, 3, 4, 5, 6 candles o mercado desvalorizou aqui 300 pontos. Aqui em 1, 2, 3, 4, 5 candles o mercado trabalhou um range de 90 pontos. Nem um terço do que o mercado trabalhou praticamente na mesma quantidade de candles. Faz sentido o que eu estou querendo dizer? Olha o tempo que ele demorou para desvalorizar e olha o tempo que ele praticamente não saiu do lugar, ficou trabalhando no mesmo ponto. E aí quando ele desvalorizou, ele trabalhou 1, 2, 3 candles para criar uma desvalorização de 150 pontos. O que 5 candles aqui em cima não conseguiram. O que isso é importante para nós? Aqui a gente está vendo movimento de tendência nos 5 minutos. Aqui a gente começa a ver movimentos de lateralidade nos 5 minutos. Aqui a gente começa a ver movimentos de tendência nos 5 minutos. Aqui a gente vê movimentos de lateralidade. Então, pessoas que têm facilidade para operar tendência se dão bem aqui, tomam um stop aqui. Pessoas que trabalham bem em lateralidade ganham dinheiro aqui, stop aqui em cima, stop aqui. Ganha dinheiro aqui embaixo. E assim por diante, ok? E aí, depois do mercado fazer esses movimentos, e ele vem retestar esse ponto de disputa, olha como ele volta brigado, caindo. Então ele cai, tem uma retração para dentro, cai, tá sempre um candle dentro do outro, olha a diferença. Daqui, deste movimento de venda para esse movimento de venda aqui, ó.
você vê sempre um candle dentro do outro, ou seja, o mercado sempre tem precisando buscar liquidez, sempre tem disputa, tem disputa. Então aqui você vê movimentos de tendência, mas ao mesmo tempo ele trabalha antes de romper e segura e volta, e segura e volta, que é este gráfico aqui dos 5 minutos, que eu tentei. Por isso que a Fibo Ultra funciona tão bem quando o mercado rompe duas tendências daquela forma. Olha só, deixa eu dar um zoom maior para separar, aqui, ó, separar os dias. Então o mercado finalizou um dia, volta tudo, vai, volta tudo, vai, volta tudo. Aí ele rompe, aí segura outro dia, volta. Aí volta tudo no outro dia. Aí ele vai lá no fundo, volta, sabe? Esses movimentos, aí ele ó, rompe, aí volta tudo, rompe. Isso aqui também dá para trabalhar muito legal, cara. Eu e o Renato a gente conseguiu fazer ótimas operações nesses dias aqui. Então a gente como traders, né, a gente tem que ter o quê? Para finalizar o vídeo. Primeiro, a gente tem que ter ferramenta para operar mercados tendenciosos, mercados laterais e mercados brigados como esses aqui. A gente tem que saber operar isso, a gente tem que saber identificar isso. Outra coisa, a gente precisa aprender a identificar quando esse mercado tende a voltar ou a mudar de ciclo. Por exemplo, eu expliquei para o Renato recentemente. Esse dia aqui do Candle 103 era um dia para tomar stop. Por quê? Eu nem operei esse dia, mas era um dia para tomar stop. Porque aqui a gente estava trabalhando com o mercado brigado, ok? E o mercado ele testou o ponto mais caro, né? Que ele rompeu a tendência, ele veio no 0%, o ponto mais caro. Beleza? Para quem não conhece aqui a nossa forma de trabalhar, pode ficar meio boiando, mas para quem conhece, sabe, enfim, o Renato sabe, o Maurício sabe, enfim. Então, quando o mercado vem aqui, a gente toma um stop aqui, porque a gente está trabalhando o quê? Desta forma. E quando isso acontece, o mercado faz um padrão de candle como esse, que era simplesmente uma barra verde desse tamanho, que veio sendo eliminada no mesmo dia e ainda finalizou vermelha, né? Praticamente uma estrela cadente aí. A gente já tem que pensar o que esse mercado está querendo pegar a tendência. Ele foi no ponto mais caro, formou isso aqui, tem que ficar ligeiro. Tá querendo romper tendência? Olha só. Tem que ficar ligeiro. Não posso mais pensar em trabalhar o mercado dessa forma. Tenho que pensar em trabalhar o mercado tendencioso. E assim por diante. O vídeo já ficou muito comprido. Eu vou finalizar por aqui. Espero que dê para te ajudar aí, Renato, esse vídeo. De alguma forma, dê alguma luz para você. Para facilitar seus backtests, o raciocínio por trás de fazer o backtest, né? E de forma, né, a trabalhar expectativas e não apenas estratégias, porque uma coisa está vinculada diretamente à outra. Não existe estratégia sem uma boa análise, não existe uma boa análise sem uma boa estratégia, porque senão não dá dinheiro. Se analisar mercado não dá dinheiro para ninguém, a gente tem que operar, certo? Então as duas coisas estão vinculadas, por isso que é importante aprender a analisar e aprender a executar, beleza? E para quem assistiu aí, está começando a ver essa forma de operar, se achar interessante, eu vou colocando alguns vídeos a mais no futuro e deixando público aí, os que eu achar interessante, ok? E aí se houver algum engajamento aí, talvez eu possa deixar mais coisas ao vivo aí, beleza? Então é isso, até mais, tchau, tchau.